O Congresso dos Estados Unidos certificou oficialmente a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024. A cerimônia de certificação, que sempre foi apenas protocolar, sem nenhuma tensão, ganhou importância depois da invasão do Capitólio em 2021, há 4 anos, exatamente neste mesmo dia, 6 de janeiro. A segurança foi reforçada e havia um certo clima de apreensão em Washington, mas acabou sendo um evento normal, um ritual simples do processo de alternância de poder nas democracias. E a cerimônia foi conduzida por Kamala Harris, que, além de vice-presidente dos Estados Unidos, é a presidente do Senado e tem a responsabilidade de conduzir a certificação. Essa foi a última etapa antes da cerimônia de posse no dia 20, quando, novamente, poderemos ver a volta da normalidade institucional nos Estados Unidos. A gente vai para lá com Mariana Janjacmo, que está em Washington, acompanhou tudo de perto e traz os detalhes. Mariana, devidamente protegida com a nevasca que atingiu hoje também a capital americana durante a sua cobertura, mas ainda assim você acompanhou de perto esse processo que volta à sua normalidade institucional. Boa noite. Isso, Thaís, boa noite a todos. Thaís, eu passei o dia no Capitólio, olhando a nevasca lá do lado de fora, nevasca que continua, como você disse, estou protegida aqui, porque realmente a tempestade de neve está muito forte, é a primeira grande tempestade de neve aqui em Washington em 2025, uma tempestade que, na verdade, atinge boa parte do país e já levou ao cancelamento de mais de 1.700 voos só aqui nessa segunda-feira aqui nos Estados Unidos. Então, é um dia histórico, claro, porque representa o retorno, como você disse, Thaís, a transferência pacífica de poder, a transferência democrática de poder. O que acontece é que essa certificação, que é o último passo antes da posse do novo presidente, é um passo importante, protocolar, é uma formalidade, sem isso o presidente não pode tomar posse, mas era uma cerimônia que até então não tinha muito destaque, porque não tinha muitas surpresas, Thaís. Eu conversei aqui com colegas jornalistas que estão aqui em Washington, que vivem na capital americana há décadas e já cobriram várias transferências de poder, e eles disseram que muitas vezes nem se lembravam de que essa cerimônia estava acontecendo naquele dia, não era algo que os jornalistas costumavam cobrir. Mas aí, em 2021, a gente teve, claro, a invasão do Capitólio, as cenas que chocaram o mundo quando a multidão tentou impedir a certificação da vitória de Joe Biden, e a partir daí criou-se toda uma preocupação sobre como seria o próximo 6 de janeiro, sobre como aconteceria essa transferência de poder, lembrando que, claro, a gente vive um momento de um país muito polarizado, a gente viu atos de violência política em 2024, inclusive contra Donald Trump, que chegou a levar um tiro. Um apoiador dele morreu no mesmo evento. Então, claro que existia uma preocupação enorme. Essa preocupação era um pouco menor com a possibilidade de uma revolta como a do 6 de janeiro, porque nesse caso o lado que perdeu admitiu a derrota. Kamala Harris admitiu a derrota, fez diferente do que Trump fez quando perdeu para Joe Biden. Trump que disse que os resultados tinham sido roubados, o que depois ficou comprovado que não foi verdade. Os resultados não foram roubados, mas só o fato de Kamala ter admitido a derrota, claro, diminuiu as chances de você ter uma multidão revoltada, como foi em 2021, mas ainda assim, como eu disse, como é um país polarizado, com atos de violência política, inclusive contra Donald Trump, existia essa preocupação, mas a cerimônia aconteceu normalmente, então essa retomada da transferência do poder pacífica, alternância de poder pacífica, um processo democrático, foi o que aconteceu hoje em Washington, com uma cerimônia que foi curta. Eu passei lá o dia no Capitólio, muitos congressistas nem conseguiram chegar, na verdade, por causa da nevasca, Thaís. A cidade aqui, Washington DC, está toda cercada por grades pelo esquema de segurança reforçado, e a nevasca piorou ainda mais a situação, deixou a movimentação aqui pela cidade ainda mais difícil, porque realmente neva e neva muito. Ainda assim, a cerimônia aconteceu e aconteceu com tranquilidade. A gente preparou uma reportagem falando mais sobre como foi o dia de hoje. Vamos conferir. Em tom cordial e calmo, a certificação do resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024 foi bem diferente do 6 de janeiro de 2021. A sombra da invasão do Capitólio pairava sobre o Congresso americano, que certificou a vitória de Donald Trump sobre Kamala Harris. E o governo federal reforçou em peso a segurança em Washington, D.C.
Essa é a primeira vez que o Departamento de Segurança Nacional classificou uma cerimônia de certificação de posse aqui no Capitólio como um evento especial de segurança nacional. Isso por causa do que aconteceu 4 anos atrás. Aqui no Capitólio, segurança redobrada, com agentes checando as credenciais o tempo todo. A medida que foge do comum mostrou o medo dos americanos de que as cenas de violência vistas na certificação de Joe Biden se repetissem. 4 anos atrás, milhares de apoiadores de Donald Trump se reuniram em Washington para tentar impedir que Joe Biden fosse oficialmente declarado vencedor da eleição. O protesto evoluiu para uma revolta mortal, considerada por muitos uma das principais manchas na história da democracia americana. Mas a cerimônia de hoje seguiu normalmente como dita a tradição no país. Deputados e senadores se reuniram em uma sessão conjunta na Câmara por volta das 3 horas da tarde do horário de Brasília. O evento contou oficialmente os votos do colégio eleitoral, somando os delegados conquistados pelos candidatos em cada um dos 50 estados. Foram 312 delegados para Donald Trump e 226 para Kamala Harris. A cerimônia foi comandada pela presidente do Senado, cargo ocupado pela vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Essa situação desconfortável não acontecia desde 2001, quando o vice-presidente democrata Al Gore confirmou a própria derrota para o republicano George W. Bush. Antes do evento, Kamala postou um vídeo nas redes sociais reafirmando seu compromisso em conduzir a cerimônia, um sinal de paz diante do que aconteceu com Joe Biden. This duty is a sacred obligation, one I will uphold, guided by love of country, loyalty to our Constitution, and my unwavering faith in the American people. Do Alabama ao Wyoming, os votos foram entregues a 4 representantes indicados pela Câmara e pelo Senado, que leram os resultados em voz alta. Madam President, the certificate of the electoral vote of the state of Florida seems to be regular in form and authentic. And it appears therefrom that Donald J. Trump of the state of Florida received 30 votes for president, and J.D. Vance of the state of Ohio received 30 votes for vice president. O rito seguiu de forma tranquila, com republicanos e democratas comemorando os votos vencidos por cada candidato. Por fim, Kamala Harris declarou que Donald Trump e J.D. Vance foram eleitos presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris. Em menos de 2 semanas, acontece a cerimônia de posse, quando Donald Trump volta à Casa Branca, dessa vez como o 47º presidente dos Estados Unidos.